ter uma festa que eu vou dançar até o sapato pedir para parar. Aí eu paro, tiro o sapato e danço o resto da vida. Chacal. Esse é o capítulo 6 do livro Forças Coeternas, de Eduardo Henriques. Obrigado por me acompanharem até aqui. Se tinha alguém que Antônio admirava muito, era o Padre Naves. Músico, teatrólogo, poeta e prosador, suas obras eram assinadas com pseudônimo. Em 1954, ganhou o concurso de música erudita do Conservatório de Paris e, em 1982, comemorando o 20º aniversário daquele concurso, foram convidados 20 mestres da música internacional para julgarem as 19 peças anteriormente vencedoras, saindo-se vitoriosa a composição de Naves. Um gênio mesmo, esse padre. Antônio procurou seguir seus passos na arte em geral. Uma das coisas que nunca esqueceu foi quando ele encenou uma de suas operetas, cujos artistas foram os próprios seminaristas e tinham cenários bem avançados para a época. Padre Naves acompanhava os cantores em seu piano bem abaixo do palco. Os duendes da montanha era o seguinte: a montanha, plano superior, é a perfeição a que todo homem deve aspirar. A planície, o lugar onde se desenvolvem as paixões humanas em que a matéria predomina sobre o espírito. Carlos é o homem no sentido extenso da palavra. Recebe os influxos benéficos da graça divina, Lúcio, porém sobre as consequências do pecado original em forma de tentação, Treva. Há o anseio de liberdade. Há também a insatisfação, que só encontraria solução em Deus, e que o homem inconsciente pensa resolver entre os homens ou nas coisas do mundo. Apesar dos conselhos do pai, o mestre, o homem cede às insinuações que o levam ao afastamento da perfeição. Vem, no entanto, o amor, que procura nas malhas da indiferença ou até do crime. O Redentor, Moros, não se cansa de procurar pelo homem desgarrado, para que reconstitua em si a verdadeira liberdade, perdida na culpa original e nas culpas pessoais. Há homens da planície que aspiram à montanha. Há homens no alto que anseiam pela planície. O homem do alto que desce sente mais fortes as lutas antes que se encoraje para voltar. Encontra o auxílio da graça, mas tem que vencer as forças das paixões que ainda o arrastam. Entre tantos meninos que trabalharam na peça, estavam o Aníbal, Fiola, Eduardo, Nivaldo, Fernando, Zé Venâncio, Pelé, Edgar, João Justo, Delano, Jorge Gordeiro, Cabeção, Hélio, que era o cineiro, Geraldo Machado e José Salles. A peça teve sua avant-première na própria cidade e foi apresentada em várias outras da região, com grande sucesso. A disciplina no seminário era intensa e rigorosa como no regime militar.
principalmente no que se referia ao futebol. Palavrões durante uma partida eram veemente punidos com expulsão de campo e, às vezes, completado com o castigo de ficar no milho em frente ao quarto do reitor. Mas nesse dia era final de campeonato. Palmeiras versus Internacional. O time do padre reitor. Ele jogava vestido de camisa social de mangas curtas, uma calça creme larga, mas justa nas canelas, e um guarda-pó. E o interessante era ele ser também o juiz. Nesse dia, durante a pré-eleição para os dois times, o reitor avisou: hoje teremos a visita de Vossa Reverendíssima o Bispo, que virá ver o jogo e depois almoçar com todos nós. Portanto, deixo bem claro que por qualquer palavrão durante a disputa, o jogador ficará de castigo no milho. 2 palavrões, fica sem jantar, e 3, além dos castigos, será expulso de campo, entendido? Sim, todos concordaram. E logo no primeiro minuto, o Avelino, um seminarista que adorava futebol, mas não gostava de jogar, já gritava: anda, Paulo César, não deixa o ratinho fazer nada, come o figo dele. Avelino era o repórter esportivo do seminário. Dava todas as notícias que pegava com seu Gabriel, um senhor que trabalhava na casa. Ele morava num cantinho no porão e gostava de ouvir os jogos de futebol no seu radinho de pilha. O bispo, sentado numa grande poltrona de veludo, vinho, debaixo da frondosa árvore na lateral do campo, via tudo e torcia pelo Palmeiras, só de brincadeira, para confrontar o padre reitor. No meio do primeiro tempo, o Dilano, do Palmeiras, pegou a bola no meio do campo e, em tabela com Pelé, chegou até o bico da grande área e, sem ver o João Bosco livre e na cara do gol à sua direita, chutou por cobertura e errou. Bosco, que tinha fama de comer bem e ficar doido para chegar na hora das refeições, gritou: porra, Delano, eu estava livre aqui, puta que pariu! 3 palavrões numa frase só. Ouviu-se o apito estridente do padre reitor, que o expulsou. Foi até ele, vermelho como pimentão, e passou-lhe uma esculhambação. O bispo, que a tudo assistia, riu muito da exaltação e gritou: reitor, não seja tão severo com o menino, pelo menos não o prive da refeição. E continuou rindo também com o rosto bem vermelho. Vieram a saber depois que os cálices de vinhos tomados antes do jogo o ajudavam nesse bom humor. Como também o religioso gostava e muito de uma mesa farta, talvez sua compaixão tenha falado mais alto. Bosco se livrou de um dos castigos. Havia um grêmio literário toda quinta-feira, onde eram mostradas as qualidades artísticas dos alunos e Antônio participava de todos, cantando ou recitando poesias. Apesar de suas estrepulias, o reitor admirava seu talento para as artes. Um dia, no horário de estudo, antes do grêmio, Antônio fingia que estudava com o livro aberto, mas na verdade estava decorando um poema para declamar no grêmio. O padre reitor passou por ele, parou e perguntou: está estudando, Antônio? Sim, padre, estou. Mas como estudar com o livro de cabeça para baixo? O garoto virou rapidamente o livro e se desculpou, no que o padre disse: agora desvire o livro, pois ele estava na posição certa, e saiu sorrindo.
Apesar de muito bravo, Antônio tinha um enorme carinho pelo reitor, que também era muito espirituoso às vezes. Alguns alunos formaram um trio musical chamado The Clevers. Tudo isso aconteceu quando lhe procurei e não me respondeu. Disseram que você há pouco me esqueceu pra sempre. Por causa de um conjunto famoso da época com esse nome. Era formado por Antônio, Nivaldo e Zé Luiz, que tinha o apelido de Cabeção. O Mário quis entrar no trio alegando que o Cabeção não cantava nada. Antônio concordou com ele e tirou Zé Luiz Cabeção. Salvador, que soube dessa mudança, achou estranha a aceitação de Antônio de tirar o Cabeção e colocar o Mário. Alguma o Antônio está aprontando, pensou ele. Antes do Grêmio, Mário foi até Antônio e disse: olha, daqui por diante eu sou o líder do trio e sou eu que vou apresentá-lo no Grêmio, viu? Antônio ia revidar quando parou, pensou bem e disse: está bem, Marinho, não tem problema. No dia da apresentação, uns 5 minutos antes, cochichou no ouvido do Cabeção: Zé, pode voltar pro grupo, tá? Quando o Mário nos chamar, é você que vai, está bem? Já na sessão, Mário se dirigiu à tribuna e convidou os participantes do trio de Clevers para cantar algumas músicas. Foram os 4 para a tribuna, inclusive o Cabeção. Mário ainda não tinha percebido, quando os padres Heitor e Joaquim, que presidiam o Grêmio, e todos os outros meninos da plateia começaram a rir. Lá atrás, o Zé Maria e o Sebastiãozinho gritaram: ué, nunca vimos um trio de 4? Risada geral. O padre Joaquim acrescentou rindo: Mário, não era melhor mudar o nome do grupo para Trio Los 4? Todos riram muito. Mário olhou furioso para Antônio e disse: você me paga. Antônio parecia que não tinha fim com suas maldades. Um dia, fumando escondido no banheiro, Antônio joga sua guimba de cigarro pelo basculhante e esta cai na coroinha do padre Reitor, que passava do lado de fora. O padre sai apressado de onde estava para ver quem foi que estava fumando no banheiro. Mas a volta que ele tinha que dar era grande. Nesse momento chega o Heitor, que também fumava. Antônio imediatamente tira um cigarro do maço e já dá aceso para o Heitor, dizendo: tome, Heitor, acendi só para você. O menino agradece e Antônio se retirou às pressas. Logo após, chega o padre Reitor e pega o menino fumando. Heitor foi expulso do seminário dias depois. Já fazia 6 meses que Antônio não via sua família, principalmente o seu querido irmãozinho, e nem recebia cartas, pois a mãe era semi-analfabeta e seu pai e a avó eram completamente. Um belo dia, Dona Isabel e seu Gerson apareceram num domingo para visitá-lo. Imagine-se o sacrifício financeiro que custou aquela visita. Antônio estava na sala de estudos, mexendo com o compasso para a aula de matemática, quando o seminarista Fagundes veio correndo e falou de supetão: Antônio, tem visitas para você, são seus pais. O susto foi tanto que ele furou sua mão
com a ponta do compasso. Saiu correndo feito louco pelo corredor até chegar à sala de visitas. Lá estavam seu Gerson e Dona Isabel. Mais magros do que já eram, e com as peles bem queimadas pelo sol. O sol da luta, do dia a dia na roça. A primeira pergunta que Antônio fez foi: cadê o Toquinho? Filho, o Toquinho não anda bem de saúde. Está cada vez mais fraquinho. O doutor Pedro Dutra falou que vai mandar um carro de praça lá levar ele na cidade, lá no doutor Lídio. Estamos esperando isso, se Deus quiser. Mas, meu filho querido, me dê um abraço. Que saudade! Como você está bonita e forte. E o abraçou apertado e chorando muito. O pai apertou sua mão secamente, como era do estilo dele, e disse: tudo bem, meu filho? Tem se comportado? Tenho sim, pai. E a mãe disse: filho, o porteiro aqui do seminário, que tem o mesmo nome de seu, José Antônio, e que é muito simpático e agradável, veio me entregar aqui o seu boletim de nota. Mas eu leio pouco, né, filho? Mas parece que você anda indo muito bem nos estudos. Estou vendo muito 9 e 10 aqui. Você sempre foi muito estudioso. Nós temos muito orgulho de você, Zezinho. Só não entendi uma coisa. Até mostrei para o seu pai, que também não entendeu. Aqui está escrito com comportamento, disse ela soletrando. E tem um X marcado na frente, no lugar da nota. O que é isso, meu filho? Sua mãe o pegou de surpresa. Por esta, ele não esperava. Pensou numa saída. O X significava que o aluno nem tinha nota nesse quesito, pois abaixo de 7 o reitor colocava esse X. Então o menino disse a ela: Ô mãe, esse X significa 10 em algarismo romano. Ah, exclamou ela feliz, mas sem entender muito bem o significado daquilo. E até o pai deu um sorriso discreto, coisa rara. Mas Antônio não contava com o que aconteceu logo depois. O reitor foi ao encontro dos três, cumprimentou os pais e perguntou pelo Toquinho. A mãe lembrou a dificuldade em que viviam, falou da fragilidade da saúde do caçula e depois disse: Padre, parece que o nosso Zezinho está indo muito bem aí no seminário. Até tirou 10 em comportamento, isso era o que mais me preocupava. O padre fechou o senho, olhou para o menino, depois para os pais e disse: Olha, Dona Isabel e seu Gerson, até já ia lhes falar mesmo sobre o comportamento do Antônio. Anda muito mal, péssimo mesmo. Se ele continuar assim, vamos acabar tendo que mandá-lo de volta. Mas como pode, padre? Aqui no papel diz que ele tirou 10 em comportamento. Tem um X aqui que ele falou pra gente que é 10 nesse tal de algarismo romano. O padre olhou o moleque e disse: Como você pode mentir assim para os seus pais, Antônio? Que vergonha! E explicou tudo direitinho para os visitantes. Assim que saiu, o pai tirou o cinto e lhe deu uma coça daquelas inesquecíveis. Ali mesmo, na sala de visitas. Antônio nem gritou, com vergonha de que os outros ouvissem os seus gemidos. Depois da coça, o pai disse: Olha, Zezinho, se você for expulso desse seminário, não vai ter jeito. Para casa é que você não volta. Vou te levar para o patronato do Padre Antônio, lá em Acarati, e te deixar lá para sempre, ouviu? A mãe, chorando muito,
deu o abraço de despedida dizendo: por favor, meu filho, você não sabe como é a vida no patronato. Sossega, filho querido, comporta, esse é seu futuro. Seu Gerson atirou dos braços de Antônio e foi embora. Nunca mais ele esqueceu esse dia. Causou um enorme trauma, mas ainda havia muito mais coisas para acontecer. Uma das coisas que mais marcaram Antônio era a hora do Ângelus. Acontecia todos os dias às 18 horas. O dia se esvaindo e a noite chegando. O Hélio se dirigia pontualmente ao sino que ficava dependurado no corredor quase em frente à capela e começava a badalar pausadamente. Ao mesmo tempo, o seminarista Sebastião Taveira colocava na eletrola no quarto de música a Ave Maria de Bach Gounod. Nessa hora, todos tinham que parar e meditar. O sino plangente e a música triste deixavam em Antônio uma espécie de convulsão interior. Uma dor extrema por dentro, uma nostalgia incompreendida e dolorida, uma saudade de Toquinho e de casa. Essa dor o acompanhou por toda a vida quando entardecia e o relógio marcava 18 horas. Um ano depois que Antônio entrou para o seminário, seu progresso estudantil era constatado com exaltações pelos padres e professores. Mas sua rebeldia era latente. Um dia, na hora do Ângelus, quando todos iam para o último minuto do recreio, ele se dirigiu à capela. Tirou seu terço de dentro do bolso, sentou-se no primeiro banco em frente do altar e a imagem de Cristo. Aqueles olhos de cores diferentes ainda o incomodavam. Começou suas orações em voz baixa. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração de vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida e doçura, esperança, nossa salve. Nesse momento, um ímpeto saltou de dentro do seu peito. Não! O terço caiu de sua mão. Olhou para a imagem de Jesus com os olhos crispados e avermelhados e continuou. Não! Repetiu. Como você pode estar aí nessa cruz, lanhado, pregado, e ter tido todo esse sofrimento? Você quer isso para o Toquinho também? Você quer isso para a minha família miserável que não tem o que comer? Você não deixa sofrer enquanto tantos outros riem e são abastados. Que Deus é esse? Nós estamos todos aqui passando por uma lavagem cerebral para aceitarmos o inaceitável ao nos dobrarmos aos seus preceitos e dogmas. Enquanto isso, muita gente é escravizada por coronéis, vivendo na miséria profunda. Me diga aí, rei dos judeus. Me convença, pois os seus intermediários até agora nada me ofereceram além da tal fé. Por quê? Por quê? Quando eu vou confessar e digo que pequei contra a pureza, o confessor me pergunta se foi sozinho ou com as outras pessoas. Seria para controlar uma epidemia de pederastia aqui dentro? Mas a confissão não é estritamente confidencial? Olha, vou mudar minha imagem aqui dentro.
Mas não é para melhor, não. É para pior. Pior a seus olhos. Aos olhos do reitor e do resto, até que eles vão me achar bonzinho. Faço questão que tente me impedir. E sem sua ajuda, vou chegar onde eu quero. E saiu da capela a passos largos. Os tempos iam passando, e Antônio já era o melhor aluno do seminário. Sua capacidade de liderança e inteligência começou a chamar a atenção dos padres e professores. Algumas indulgências eram delegadas a ele quando se ficava sabendo que fizera algo. Um dia, no recreio, antes de começarem as aulas da tarde, estava, como sempre, ao lado de Salvador, quando apareceu no início do corredor a professora Ilioneia. E ele comentou com um amigo: veja os peitos dela. Um dia vou voar nesse bimotor. Qualquer dia desses. Para de falar isso, Antônio. Se o reitor ouvir, ele vai te expulsar, disse Salvador. Que expulsar que nada, rapaz. Já tenho muitos créditos com ele. Agora estou usando as minhas táticas, disse dando um sorriso maroto. A professora passou por eles e Antônio a olhou assintosamente de cima para baixo. Ela os cumprimentou. Boa tarde, rapazes. Boa tarde, professora, responderam os dois. Ela entrou na sala de aula. Antônio pegou Salvador pelo braço e disse: vamos lá para o banheiro, você é quem vai pagar o pato. No pátio gramado, em frente ao sino, Antônio falou para um grupo de seminaristas. Dar a honra a alguém significa estimar, valorizar e respeitar essa pessoa. Nas nossas vidas, devemos aprender e dar a honra a quem merece. E, em primeiro lugar, devemos dar a honra a Deus. Mas a Bíblia diz que devemos honrar outras pessoas. Um dos mandamentos de Deus indica que devemos honrar os nossos pais, para que tudo nos corra bem. Além disso, devemos também honrar os nossos líderes, nossos professores, nossos amigos, nossos irmãos que foram escolhidos por Deus para nos ajudar na nossa caminhada com Ele. Atrás de uma pilastra, vendo Antônio pregar para os colegas, está o padre reitor, exclama baixinho: esse garoto vai longe. Que loquacidade! Nisso, o rapazinho Antônio tinha visto o reitor atrás da pilastra e caprichou mais ainda. Outro dia, no quarto do reitor, estavam Salvador, Mário e Antônio. E o padre perguntou a Mário: quero saber de você, Mário, o que fez domingo à tarde, quando estava no pomar. Me responda a verdade. Não houve nada demais não, padre. Depois que acabei de capinar o pomar, eu fui lá para o fundo da cerca, peguei uma laranja Bahia e comecei a chupar. Aí saiu uma moça lá do meio do mato e me pediu uma laranja. Eu dei a ela, ela foi embora. Só isso. Não foi só isso que aconteceu. O José Antônio e o Salvador me contaram mais coisas. Eles testemunharam tudo o que você fez. Conte a verdade, menino, senão a pena vai ser bem maior. Juro que é só isso, padre. Vocês fizeram muito bem em me contar tudo, Antônio e Salvador. Ganharam muitos pontos comigo. Agora
Digam o que viram e contem a verdade. Antônio tomou a palavra e disse: eu e Salvador já íamos pegar o nosso turno da cabina no pomar quando vimos o Marinho conversando com uma moça lá no fundo da cerca. Pelo jeito dela, padre, parecia ser o senhor sabe, daquela casa de mulheres que fica lá na divisa do terreno do seminário, que eles chamam de Rua de Baixo. Desculpe, padre, eu até tremo em falar esse nome, dissimulou Antônio. Daí vimos a moça pedir 2 laranjas Bahia para o Marinho. Ele disse que dava, mas só se ela o levasse para o quartinho dela e... o senhor sabe, com ela. Ela disse para ele pular a cerca, mas queria 5 laranjas Bahia. Ele pegou, pulou a cerca e foi com ela. Dentro de uns 40 minutos ele voltou e nós o vimos pular de novo a cerca e correr para dentro do seminário. Mas ele não teve vergonha do que fez, não, padre. De noite, no recreio, reuniu a turminha toda e contou tudinho que houve lá. Pode perguntar um por um. Eles vão confirmar tudo. Mentira, padre, exclamou Mário. Tudo mentira. Eles estão inventando tudo para me prejudicar. Olha, o Antônio é manga do Salvador, que é um pederasta. O senhor tinha que ficar de olho neles, isso sim. O padre enrubesceu e, fulo da vida, respondeu num tom alto e firme: chega! Pelo que fez, e ainda dizer na minha frente essa palavra pecaminosa e injuriosa, você vai para o milho agora, por tempo indeterminado. Vou chamar seus pais aqui e vamos comunicar-lhes a sua expulsão. Você está incorrendo na possibilidade de ser excomungado. Agora vai para o castigo por 4 horas. Dizendo isso, o padre se afastou. Mário olhou para Antônio com o rosto vermelho de raiva e disse: maldito Antônio, você é um demônio em pessoa. Um dia vai pagar por tudo que fez aqui dentro com muita gente. Esse dia vai chegar. Esse dia vai chegar. Chegamos ao final do capítulo 6 do podcast do livro Forças Coeternas. Muito obrigado e fiquem na paz.